você que nos acompanha. Eu sou a Thalita Vasconcelos, repórter do Metrópolis, e hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o novo defensor público-geral do Distrito Federal, Reinaldo Rossano. Doutor Reinaldo, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu, Thalita, é uma grande honra. Eu que sou brasiliense, né, estar aqui no seu estúdio, né, no Metrópolis, justamente para a gente falar um pouquinho da Defensoria Pública do Distrito Federal. Com certeza. E o senhor assumiu recentemente, né, essa posição de defensor público geral. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória dentro da Defensoria Pública até chegar na posição que o senhor está atualmente. Então, eu entrei na Defensoria Pública em 2009. Assim que eu tomei posse, eu fui ao núcleo de Santa Maria, atuei no juizado de violência doméstica na época. Depois eu fui para o Núcleo Bandeirante, fiquei um ano em Santa Maria nesse primeiro momento, depois fui para o Núcleo Bandeirante, passei um ano lá também, depois voltei para Santa Maria, para a área criminal, e tem 9 anos que eu atuo no Núcleo de Execuções Penais, aqui na Asa Norte, né, atuando aí nos presídios do Distrito Federal. E recentemente eu fui nomeado pela governadora como chefe da instituição, né, como defensor público geral. Quando o senhor foi nomeado, né, para esse novo desafio na sua carreira, o senhor falou sobre fazer a Defensoria Pública crescer, né, que era um objetivo seu. O que isso significa na prática? Eu sempre converso, né, com os colegas, defensoras e defensores, dizendo que fazer a Defensoria Pública mais forte é não apenas aumentar o número de atendimentos, mas a gente precisa oferecer um atendimento de qualidade. Então, a gente precisa, né, dentro da área acadêmica, vamos dizer assim, eu sou professor também, universitário, a gente precisa oferecer um serviço de qualidade. Então, quando a gente diz que a Defensoria Pública precisa ser mais forte, é aumentar o número de atendimentos, sem dúvida nenhuma, ir até o cidadão, até o nosso assistido, mas, principalmente, oferecer um serviço de qualidade para que o nosso assistido, para que a nossa assistida, ela diga assim, olha, eu procurei a Defensoria Pública e a minha demanda foi atendida, ela foi atingida. O senhor pode falar um pouco sobre quais são os desafios atuais da Defensoria Pública, quais que são as áreas que vocês mais recebem demandas, qual que é hoje o grande desafio que vocês enfrentam? Thalita, é importante, né, essa pergunta, porque quando eu recebi a notícia da governadora que eu seria nomeado, né, como defensor público geral, eu sempre falo que eu recebi 2 grandes notícias, né? A primeira, claro, que ela me escolheu, né, embora eu tenha sido o defensor público mais votado da lista tríplice, ela tinha o direito de nomear qualquer um dos 3 que estivessem ali. E aí ela me chamou para uma reunião e eu fui e tive a primeira grande notícia, que ela disse, eu vou te escolher como defensor público geral. E a segunda grande notícia é que ela me disse assim, Reinaldo, eu quero que você me ajude como instituição a resolver o problema da saúde no Distrito Federal. E a governadora Celina, ela mostrou ter um grande conhecimento sobre isso. Porque talvez o nosso grande desafio, com certeza o nosso grande desafio, é justamente conseguir resolver a demanda dos nossos assistidos. Então a gente sempre diz o seguinte, olha, não interessa para a Defensoria Pública ser vitoriosa em 100 ações judiciais. Não é esse o nosso objetivo. O que interessa para nós é que aquele objetivo que o nosso assistido nos procurou, que ele seja atingido. Então não adianta, por exemplo, eu entrar com uma ação judicial buscando entrega de medicamentos se eu não sei se essa ordem judicial vai poder ser cumprida. Então para nós é muito mais fácil, por exemplo, que nos procurou. Nós temos ali, por exemplo, foi citado, né, a central de mediação dos medicamentos, a CAMEDES, a gente ter uma parceria com o governo do Distrito Federal, por exemplo, para que a partir dali a gente consiga entregar em breve período de tempo o medicamento que ele está buscando. E esse é o nosso grande desafio. É o desafio da saúde, é o desafio da infância e juventude. Nós temos vários núcleos especializados, por exemplo, um núcleo que eu até então fazia parte, que é o núcleo de execuções penais, construir um sistema penitenciário que realmente ressocialize, que faça com que aquela pessoa encarcerada cumpra a pena, mas saia de lá sem delinquir novamente. Nós temos um índice de reincidência delitiva muito alto no Distrito Federal. Então, esse é o nosso maior desafio, fazer a Defensoria Pública como um órgão que propõe e executa a política pública.
O senhor mencionou a questão envolvendo as demandas na área da saúde. Atualmente, quais são as principais demandas que mais chegam para vocês dentro da área da saúde? É a questão de acesso de um leito de UTI, acesso à medicação, cirurgias letivas de urgência? Sim. Nós temos, por exemplo, situações básicas, né? Por exemplo, às vezes o cidadão chega, né, o nosso assistido chega e fala, olha, eu estou aguardando um atendimento, né? E às vezes a gente passa para ele a informação, olha, o seu atendimento está marcado para tal data. Né? A gente até conversou, a gente teve uma reunião já com o governo e a gente passou isso, que muitas vezes, por exemplo, eu não uso, quando a gente usa um hospital particular, por exemplo, a gente tem uma marcação de uma consulta, a gente recebe uma confirmação dessa consulta com uma semana de antecedência. E aí a gente fala, confirma a consulta, ok, está confirmado. Não confirma a consulta, o que acontece? Esse hospital particular ele vai abrir aquela vaga para outro paciente. Então a gente precisa tornar isso algo corriqueiro também na saúde pública. Então a gente tem, por exemplo, situações de busca de medicamentos, exames, né? A gente teve uma informação de que o governo do Distrito Federal, a partir da reunião que nós tivemos inicialmente com eles, o governo está tentando zerar a fila de catarata, por exemplo. Sim. São situações assim que exigem, de fato, da Defensoria Pública e do governo uma parceria, uma união. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. A nossa ideia, isso eu disse à governadora Celina, disse isso aos deputados que nós já conversamos, que a Defensoria Pública ela é uma instituição de Estado, mas ela é parceira do governo, ela é parceira da Câmara Legislativa, ela é parceira do Poder Judiciário, é parceira do Ministério Público, da OAB. O que nós queremos realmente é que os nossos assistidos, as nossas assistidas, elas realmente recuperem e tenham a sua dignidade, que essas situações, eventualmente, de injustiça social, essas situações, elas cessem. Então, a Defensoria tem esse grande objetivo de realmente buscar um Estado melhor, né, de buscar uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna. E a partir dessa parceria, né, entre a Defensoria Pública, atuando conjuntamente com o governo do Distrito Federal, já existem ações ou projetos que visando essa questão de melhorar as demandas envolvendo a saúde pública? Sim. Primeira, né, ação foi restabelecer a CAMEDES, né, a Central de Mediação, o governo fez isso. Nós já tivemos uma primeira reunião com o governo e é importante lembrar que a Defensoria Pública é o órgão do sistema judicial que atende a população. Então, a partir desse atendimento que a gente tem, a gente consegue identificar as demandas. Então, nós passamos as demandas para o governo, nós estamos aguardando uma nova reunião, mas a gente já sabe, né, que com as demandas que nós passamos, com as observações que nós passamos, já houve uma melhora. Né? Nós precisamos continuar com isso, a gente quer fortalecer o nosso núcleo de saúde, a gente tem vários projetos em andamento, projetos da infância, da juventude, que a gente justamente com essa ideia de quê? De fazer uma defensoria pública mais forte, oferecendo um trabalho de uma qualidade melhor para os nossos assistidos e assistidas. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, a gente sabe que um concurso muito aguardado aqui no Distrito Federal é o da Defensoria Pública. E mais recentemente foi anunciado que já foi selecionada a banca organizadora desse certame. Eu queria que o senhor falasse sobre os próximos passos, né, desse concurso, se você pode divulgar para a gente datas, divulgação de edital, quantidade de vagas, quais que são as áreas hoje dentro da Defensoria Pública que mais necessitam, né, da contratação de novos servidores? O concurso que foi anunciado foi o concurso para analista, né? Nós temos aí várias áreas, né, de analista, como a área processual, que é a área jurídica. Nós temos a analista administrativa, ou seja, para nós melhorarmos essa gestão administrativa da Defensoria. Nós temos também vagas para assistente social, psicólogo, embora ainda esteja, ainda há uma fila, né, de aprovados no concurso anterior nessas demandas. A analista judicial a gente não tem mais, já zerou a fila, mas é uma prioridade nossa, sim, essa questão do concurso, porque nós precisamos fortalecer o nosso quadro de pessoal. Nós temos também uma previsão futura de um concurso de defensores públicos também, e a gente tem a plena consciência e a certeza de que esse atendimento, essa melhora na Defensoria, ela passa, sem dúvida nenhuma, pelo fortalecimento do nosso quadro de pessoal. Então, assim, você que está aguardando o concurso,
logo a gente deve divulgar novas novidades aí sobre o concurso primeiro de analista, né? E mais à frente a gente tem também a intenção de... Nós não temos apenas 5 vagas hoje de defensores, né? Aguardando aí, há uma pendência relacionada ao concurso de defensor, mas a gente pretende resolver isso para que a gente também aumente o nosso quadro de defensores e defensoras aqui no DF. A expectativa é de que essas pessoas sejam nomeadas ainda esse ano? No caso de analista, sim, porque é um concurso, vamos dizer, mais célere, né? Um concurso que tem poucas fases, a gente ainda não tem a ideia, a gente tem uma comissão montada, né, de defensores, já tem a banca examinadora escolhida, mas contratada, mas a gente sabe que é um concurso mais rápido. O concurso de defensor, por exemplo, é um concurso que tem várias fases, como ocorre no concurso de juiz promotor, por exemplo. A gente tem uma prova escrita, uma prova discursiva, uma prova oral. A gente também quer, dependendo da situação, incluir uma prova de tribuna, por exemplo, que é a parte do tribunal do júri. Então, assim, não é um concurso que seja tão rápido. Normalmente demanda aí 1 ano, mais ou menos, a realização do início do concurso até o final. Mas a gente quer agilizar os 2 processos, para que a gente tenha condições aí de aumentar o nosso quadro. Doutor Reinaldo, nós demos uma matéria no ano passado falando a respeito sobre o número de pais que acionaram, né, a Defensoria Pública solicitando esse acesso às creches aqui no Distrito Federal. Pelo que a gente levantou, foram mais de 5.000 pedidos só no último ano. Eu queria saber se a questão do acesso à educação, principalmente nesses primeiros anos, né, de ensino, também é uma prioridade dentro da sua gestão. É uma pergunta muito importante, Thalita. Nós temos um núcleo da infância, né? Esse núcleo da infância nós precisamos fortalecê-lo e há um acordo, né, de universalização das creches, né? Esse acordo foi tomado no âmbito de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, a Defensoria participou desse acordo e a ideia é que realmente, a partir da celebração desse acordo, é que até 2028 nós não tenhamos mais fila para a questão de creche. E, de fato, a gente nota como é a nossa percepção também em relação à questão da saúde, que já há uma diminuição no número de ajuizamento de ações relacionadas à questão de creches. Porque, como a gente falou, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é realmente desenvolver essa parceria com o governo, com a sociedade, para que o objetivo maior que tenha, que no caso é a vaga de creche, para a creche, que esse objetivo seja cumprido. E não necessariamente a gente vai conseguir cumprir esse objetivo com judicialização. Então há esse acordo, nós estamos cumprindo esse acordo, até para que as filas sejam respeitadas. E o nosso núcleo tem atuado, né, diariamente. A gente já nota uma redução de demandas judiciais, porque a previsão é que até 2028 não haja fila, ou seja, que esteja zerada essa questão de filas para creches. Para creche, né? Sim. Perfeito. O senhor comentou no início da nossa entrevista que atuou por muitos anos em ações voltadas para o sistema penal, né? Sim. E eu queria que o senhor falasse, né, principalmente tendo em vista, recentemente, a questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Chamou a atenção um relatório que foi divulgado recentemente a respeito da má qualidade da alimentação servida nas unidades prisionais aqui da capital. Eu queria que o senhor comentasse como que vocês acompanham, se há uma pretensão, né, de melhorar essa qualidade tanto da alimentação servida aos detentos, como do acesso à saúde. Essa também é uma outra questão prioritária para a gente, porque é evidente que a pessoa que está presa, ela tem o seu direito de liberdade restringido, mas os demais direitos não são afastados, né? Ou seja, a Constituição prevê que a pena ela deve ser cumprida num ambiente digno. E, de fato, a Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Execuções Penais, faz o acompanhamento, né, dessas questões relacionadas à alimentação, à saúde dentro do presídio. E a gente também nota, nesses casos, que é muito importante a gente ter essa parceria. Então, eu fui coordenador do Núcleo de Execuções Penais durante 8 anos, e a gente sempre estabeleceu um diálogo forte com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Inclusive, eu posso dizer que eu fui o que dei a ideia ao governador Ibanez, na época, para que ele deixasse de ter uma subsecretaria, que a gente tinha a CESIP, né, que era uma subsecretaria do sistema penitenciário, e criasse uma secretaria, efetivamente. Ele criou,
Isso é muito bom, porque a partir daí a gente tem uma secretaria que acaba tendo, né, mais disponibilidade orçamentária, uma organização melhor, a carreira de polícia penal, né, ou seja, destacada, e a gente entende que, de fato, como que a gente pode fazer? A gente tem que fazer o nosso trabalho, a Defensoria Pública é órgão de execução penal, e a gente, fazendo essas inspeções no presídio, analisando a qualidade da alimentação, analisando a qualidade do serviço médico prestado, as questões tendem a melhorar. Nós precisamos realmente fazer que o sistema penitenciário do Distrito Federal ele seja um sistema que realmente ressocialize, né? Eu sou acadêmico, eu sei que tem muitos colegas, né, da academia que falam que a ressocialização é utopia, mas de fato a gente precisa acreditar de que aquela pessoa que está entrando no presídio, ela precisa cumprir a pena com dignidade e principalmente quando ela voltar, porque ela vai voltar um dia, ela não tem que retornar ao presídio pela prática de um novo crime. Ela tem que voltar de lá consciente de que praticou um crime, recebeu uma pena e que ela não deve mais delinquir. Então esse é o objetivo nosso da Defensoria Pública. Por meio do Núcleo de Execuções Penais, a gente tem cartilhas, eu mesmo elaborei uma cartilha da execução penal por meio da nossa escola da Defensoria. Essa cartilha ela tem tanto os direitos, a gente fala muito em direito, mas também tem os deveres, né? E assim, a gente tem certeza de que, agindo em conjunto, a gente vai fazer um sistema penitenciário melhor. Não é o ideal, hoje está longe disso, a gente sabe, e não é uma realidade específica da nossa capital. O sistema penitenciário brasileiro é ruim, mas a gente acredita muito na qualidade dos profissionais que compõem a SEAP, na qualidade dos profissionais que compõem o Poder Judiciário, o Ministério Público e principalmente nas defensoras e defensores públicos que fazem parte ali do Núcleo de Execuções Penais, realizando um trabalho que é muito complicado. É um trabalho que não é simples, né? Você está ali fazendo as inspeções, atuando em processos, mas eu noto que os nossos defensores e as nossas defensoras, eles têm a exata noção da importância do trabalho deles para a nossa sociedade. Então, nós temos que estar constantemente presentes nos presídios, e aí a gente tem as nossas carretas da Defensoria Pública que ingressam no sistema penitenciário, por exemplo, e fazem o trabalho, um atendimento fantástico, né? E a gente, inclusive, tem colocado hoje a carreta para a atenção dos familiares nos dias de visitas, e isso tem distensionado, vamos dizer assim, o ambiente carcerário. E a gente vai continuar fazendo isso de uma maneira qualitativa, mas também buscando aumentar esse atendimento que a gente tem prestado nos presídios. O senhor mencionou agora a questão envolvendo a visita, né, dos familiares aos detentos. A gente tem acompanhado essa mobilização dos policiais penais, né, em torno de uma reestruturação da carreira. E que, de certa forma, essa mobilização impactou, né, nas visitas que precisaram ser marcadas, enfim. Eu queria saber como que a Defensoria Pública tem acompanhado essa questão da mobilização, né, dos policiais penais e o impacto disso dentro do sistema penitenciário do DF. A gente acredita, né, que é um problema que será resolvido, porque, de fato, sem a Polícia Penal a gente não tem como tentar a ressocialização. Isso é fato. Uma paralisação de um policial penal normalmente vai atingir a parte mais sensível do sistema, que são os familiares. A gente diz assim que os familiares, normalmente eles cumprem pena junto com aquela pessoa que está presa. Eu não tenho nenhum familiar preso, graças a Deus, mas eu imagino o sofrimento, né? Eu acompanho o sofrimento daquela mãe, daquele pai, e eu falo mais mãe porque realmente as mulheres acompanham mais o cumprimento de pena dos seus filhos do que os pais. A gente vê o sofrimento deles em ver um filho, um marido, por exemplo, encarcerado. E o que a gente precisa fazer é realmente tentar evitar que eventuais paralisações venham a prejudicar a parte mais sensível do sistema, porque as visitas, né, é aquele momento em que tanto a pessoa que está encarcerada quanto o seu familiar aguarda ansiosamente para que ela ocorra. Sim. E não é possível que uma paralisação, né, venha a atingir esse direito. Mas a gente tem plena confiança de que isso não voltará a ocorrer. A gente acompanha isso junto com o Ministério Público, junto com a Vara de Execuções Penais, para que essas paralisações não ocorram, primeiro, que elas não ocorram, e segundo, que se porventura elas venham a ocorrer,
que elas ocorram em datas que não venham prejudicar a visita. Então a gente tem ficado sempre atento a isso, porque é muito triste, é muito desgastante você ver um familiar que está aguardando para fazer a visita, né, ao seu ente querido que está lá preso, naquele dia não poder fazer a visita justamente porque não há efetivo de policial penal para assegurar essa visita. Perfeito. Já partindo para a nossa última pergunta e também mudando um pouco de tema, no ano passado a gente deu uma matéria a respeito de um homem que acionou a Defensoria Pública alegando que ele teria ganhado uma premiação envolvendo uma aposta online, mas que ele teve dificuldade para conseguir receber essa quantia, né? Para vocês, né, como que a Defensoria Pública tem acompanhado a chegada dessa demanda envolvendo apostas online, jogos de azar na internet, né? É uma novidade? Depois que apareceu esse caso, vieram outros? A gente acompanha com muita preocupação. Eu acompanho, primeiro, com a preocupação como cidadão, porque, de fato, o vício em aposta, como o vício em qualquer outra situação, é algo que tem que ser evitado. Nós temos um núcleo de defesa do consumidor que é bastante atuante nessa questão do superendividamento e a gente sabe que a questão da aposta é algo que a gente precisa acompanhar. Como que a gente precisa acompanhar isso? Desde a base. Nós temos um projeto hoje muito interessante na Defensoria, que é o Defensoria nas Escolas. Eu digo assim, eu tenho 3 filhos, Thalita, e os meus filhos me ensinam muito. Então, às vezes, nós vamos, a partir da infância, a partir dos filhos, do conhecimento de cidadania dado aos filhos, fazer com que eles também consigam, muitas vezes ali, orientar os pais, porque é uma preocupação muito grande que a gente tem. Pessoas super endividadas em razão de apostas. E a gente sabe que a facilidade que ocorre em relação às apostas, isso acaba, de certa forma, complicando a vida dessa pessoa. Então, é uma preocupação que nós temos plena confiança no Núcleo de Defesa do Consumidor e nós vamos acompanhar isso, né? Já é uma realidade nossa, eu converso com os defensores lá do NUDECON, né, do Núcleo de Defesa do Consumidor, e é algo rotineiro, infelizmente, esse atendimento de pessoas super endividadas em razão do vício da aposta. Nossa, isso é bem alarmante, então. O senhor tem quantitativo de pessoas que ingressaram na Defensoria Pública nos últimos meses ou no último ano por conta de questões de apostas online? A gente tem um controle de todos os atendimentos que nós fazemos, né? Isso é importante. Hoje, inclusive, eu recebi, né, um pedido de um parlamentar. Olha, divulga para a gente esses números, porque a gente quer fazer sempre essa divulgação na Câmara Legislativa e nós vamos divulgar. Ou seja, a gente sabe que os dados, eles são muito importantes, dados estatísticos são muito importantes e a gente vai fazer isso. A gente já conversou com o pessoal do consumidor para que a gente consiga, de forma empírica, vamos dizer assim, identificar o número de pessoas que estão sendo atendidas em razão de um superendividamento decorrente de apostas online. Perfeito. Doutor Reinaldo, eu gostaria agora de deixar o espaço aberto para o senhor, caso queira comentar sobre algo que a gente acabou não conversando durante a entrevista. Tem algum ponto que o senhor gostaria de falar? Eu só queria, de fato, agradecer, né, pelo espaço e falar aqui com as minhas colegas e meus colegas defensores públicos. Aqui no Distrito Federal, Thalita, a gente tem um histórico que eu sempre tenho, eu retomo esse histórico, que eu quando eu fiz concurso, por exemplo, da minha turma para baixo, nós entramos como procuradores de assistência judiciária. Nós não entramos quando já havia a Defensoria Pública do Distrito Federal criada. E nessa época em que nós éramos procuradores de assistência judiciária, nós podíamos advogar, nós tínhamos, além da possibilidade de fazer assistência jurídica, né, gratuita, Sim. nós também advogávamos. Quando houve a criação da Defensoria Pública do Distrito Federal, nós tivemos 2 opções. Ou passarmos a ser defensores públicos, e aí automaticamente estaríamos abrindo mão do nosso direito de advogar, ou nós poderíamos ir para a Procuradoria do DF. 23 colegas escolheram, dentro do seu direito, irem para a Procuradoria do DF. Mas a imensa maioria escolheu permanecer como defensor público. Por que eu falo isso? Porque
a carreira de defensor público, ela parte de um ideal. Esse ideal, por exemplo, às vezes não consigo explicar para os meus filhos, né? Eu tinha escritório de advocacia, por exemplo, eles falam assim, mas por que você abriu mão disso? Mas, a partir do momento em que eles cresceram, né? E hoje, meus filhos têm 33 anos, têm 30 e têm 24 anos. Eles entenderam que a nossa vida é feita de ideais, né? Nós precisamos realmente ter um ideal. A gente precisa ter um horizonte, a gente precisa ter objetivos. E eu falo aqui para os meus colegas, minhas colegas defensoras públicas, o nosso objetivo é fazer a Defensoria Pública do Distrito Federal mais forte. Nós vamos conseguir isso por meio de uma união que nós temos. Eu agradeço demais a governadora Celina Leão por ter respeitado a vontade da categoria e escolhido o candidato mais votado pela categoria na lista tríplice, que no caso fui eu. Mas eu digo a todos, o nosso desafio é muito grande. Mas um defensor público, uma defensora pública foi criada para vencer desafios. E nós vamos vencer e vamos fazer a Defensoria Pública do Distrito Federal a defensoria mais forte do Brasil. Perfeito. Doutor Reinaldo, queria agradecer a sua participação aqui. Foi um prazer falar com o senhor e o espaço fica aberto para futuras entrevistas ao longo da sua gestão. Pode ter certeza que nós vamos usar o espaço. Muito obrigado, Thalita. Com certeza. E para você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço a sua presença e até a próxima.